Olá pessoal, então eu sou a Joseline Vargas e hoje nós vamos trabalhar a matéria de Direito Civil, parte geral, do livro dos fatos jurídicos. Nas outras aulas a gente já viu o livro das pessoas, o livro dos bens e hoje a gente inicia a parte então dos fatos jurídicos. Vou abrir o nosso material para a gente poder acompanhar a aula. Bom, o que é o fato jurídico, gente? Fato jurídico é qualquer acontecimento natural ou humano que tem relevância para o direito, relevância jurídica. Por exemplo, se um menino estiver jogando bola na rua, tá? Estiver jogando com seus amigos e nada acontecer, aquilo não é um fato jurídico, porque ele não causou uma consequência no mundo do direito, no mundo jurídico. Agora, se esses meninos estiverem jogando bola e de repente eles atingirem a vidraça de um vizinho e causarem dano a alguém, aí já é um fato jurídico, porque aí tem uma relevância jurídica, vai entrar para o mundo do direito, tá? Então, os fatos jurídicos são todo aquele fato que cria, modifica ou extingue direitos. E os fatos jurídicos, eles podem decorrer de um fato da natureza ou de um fato humano. Nós vamos passar agora por toda a classificação dos fatos jurídicos. Nos fatos da natureza, como a gente já viu, são aqueles que independem da vontade humana, são fatos que decorrem da própria natureza em si. E eles são de duas espécies, os fatos ordinários e os fatos extraordinários. Os fatos ordinários são aqueles previsíveis, aqueles que tu pode prever ou que já estão previstos. Por exemplo, a morte, o nascimento, são fatos previsíveis. Você pode não saber o dia exato que você vai morrer, mas a morte é uma situação certa, é previsível. Depois, nós temos os fatos extraordinários. Os fatos extraordinários são aqueles que decorrem de caso fortuito e força maior. Por exemplo, um temporal, uma enchente, um incêndio. Todos esses fatos que decorrem de condições climáticas que não são previsíveis, eles são fatos da natureza extraordinários. Além disso, nós temos também o ato ou aquele fato humano. Esses dependem da vontade do homem para acontecer e eles podem ser fatos lícitos ou fatos ilícitos. Os fatos lícitos a gente vai trabalhar aqui agora e os fatos ilícitos estão previstos no artigo 186 e 187 do Código Civil, que nós vamos trabalhar depois. Os atos lícitos também se subdividem. Eles se subdividem em ato jurídico, negócio jurídico e o ato fato jurídico. Então, vamos ver as diferenças entre eles. O ato jurídico, ele é um acontecimento que tem relevância jurídica, tem vontade humana, ele é um ato volitivo e ele se caracteriza pela emissão de uma vontade que já tem os seus efeitos previstos na lei. Então, o ato jurídico tem previsão dos seus efeitos na lei, ele tem previsão legal dos seus efeitos. Por exemplo, o ato de reconhecer um filho, o reconhecimento de filho, ele tem os seus efeitos previstos na lei. Quais são? Vai ter a questão do poder familiar, vai ter impedimentos matrimoniais, vai ter o direito a alimentos e muitos outros que estão previstos na legislação. Então, o ato jurídico a gente não pode planejar, discutir, negociar os efeitos, né? O ato jurídico já tem aqueles efeitos que estão previstos na lei. Já o negócio jurídico é um pouco diferente. O negócio jurídico ele é um ato também volitivo, que ele depende da vontade humana, só que nesse caso há composição de interesse entre as partes vão se direcionar para fazer um negócio, um contrato, por exemplo, e as partes podem negociar os efeitos desse contrato, eles podem ter efeitos desejados e negociados pelas partes. Por exemplo, uma compra e venda, por exemplo, também uma sucessão através de um testamento. Nesses negócios jurídicos, nesses contratos, a grande maioria dos contratos são negócios jurídicos. São negócios que as partes entabulam e é o grande alvo do estudo do direito civil. Então, a principal diferença entre o ato e o negócio jurídico é que o ato tem efeitos legais. Já o negócio, os efeitos podem ser discutidos, planejados, negociados pelas partes. E por sua vez, o ato fato jurídico, ele é um ato que ele inicia com a vontade humana, só que a vontade daquela pessoa não tem nada a ver com a consequência que ela chegou lá no fim. Por exemplo,
Uma pessoa foi plantar uma árvore, aí fez um buraco para plantar a árvore e de repente encontrou um baú de tesouro. A vontade dela era plantar uma árvore, ela não queria buscar um tesouro, ela não queria encontrar um tesouro. Mas a consequência para ela foi encontrar esse baú cheio de ouro e vai ter para ela a consequência do achado de um tesouro, ela vai ser proprietária daquele bem depois. Então, a vontade inicial dela não tem nada a ver com a consequência. No ato fato jurídico, o ato humano ele é voluntário, mas a vontade não vai condizer com as consequências jurídicas. Então, gente, para ficar bem claro, se surgir dúvida entre você estar diante de um ato jurídico em sentido estrito ou um negócio jurídico, basta que vocês pensem o seguinte: da onde vêm os efeitos? Se os efeitos foram impostos pela lei, ato jurídico. Se os efeitos saírem da vontade das partes, negócio jurídico, como ocorre com o testamento e qualquer outro contrato. E aqui eu trouxe um organograma só porque fica mais fácil da gente visualizar e memorizar essa classificação. Então, nós temos os fatos jurídicos, né, que é o grande grupo, que é todo acontecimento de origem natural humana capaz de extinguir, modificar ou criar direitos, né, são as relações jurídicas. E nós temos dentro dos fatos jurídicos, então, os fatos naturais e os fatos humanos. Naturais, que podem ser ordinários, que são os previsíveis, e os extraordinários, que são os imprevisíveis, caso fortuito e força maior, e os humanos, que são os atos ilícitos e os atos lícitos, e dentro dos atos lícitos, então, nós temos os atos jurídicos, os atos fatos e o negócio jurídico. Deem uma boa olhada nesse mapa mental e tentem estudar por ele, porque é mais fácil para vocês memorizarem e terem uma noção do todo. Prosseguindo, então, gente, vamos falar agora do negócio jurídico. Como a gente já viu, então, o negócio é uma ação humana de autonomia privada, na qual as pessoas regulam os seus interesses para si próprios, não tem efeitos legais, os efeitos vêm da vontade das partes. E o conteúdo do negócio jurídico deve ser lícito, tá? Ele é um ato destinado à produção de efeitos jurídicos desejados pelas partes. E um exemplo do negócio jurídico, então, como a gente falou, casamento, contrato, testamento, promessa de compra e venda, doação, todos os contratos são negócios jurídicos. E elementos dos negócios jurídicos, gente? Nós vamos, então, estudar agora os elementos essenciais do negócio jurídico, mas para a gente trabalhar esses elementos, é muito importante que a gente tenha uma noção dos planos do negócio jurídico. Então, eu vou trazer para vocês aqui a teoria do Pontes de Miranda para explicar esses elementos do negócio jurídico, que é a chamada escada pontiana. A partir dessa teoria, o negócio jurídico ele tem 3 planos: plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Então, eu vou botar a imagem para a gente conseguir visualizar melhor e a gente poder explicar esses elementos. Então, essa é uma imagem do plano da escada pontiana com os planos do negócio jurídico. Então, no plano da existência, a gente vai encontrar os substantivos, os requisitos mínimos para que o negócio jurídico exista, tá? Se não tiver um desses elementos, o negócio jurídico vai ser inexistente. E quais são eles, então? A vontade, o agente, o objeto e a forma. Vejam que aqui a gente tem só o substantivo, não tem nenhum adjetivo para esses substantivos. Então, são os elementos mínimos. Se não tiver um agente, não existe negócio. Se não tiver a vontade, não existe negócio. Passado o plano da existência, a gente vai para o plano da validade. No plano da validade, aqueles substantivos eles vão ganhar adjetivos. A gente vai ter requisitos que precisam ser cumpridos para o negócio, além de existir, ser válido. Então, quais são? A vontade livre e de boa fé, o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei. Ausentes alguns desses elementos que ficam no plano da validade, o negócio vai ser nulo ou anulável. Por fim, nós temos então o plano da eficácia. No plano da eficácia ficam os elementos acidentais do negócio jurídico. Quais são? Termo,
condição e encargo. Se não tiver esses elementos, não há nenhum prejuízo para o negócio. Mas se eles estiverem lá e não forem observados pelas partes, vai ser ineficaz o negócio jurídico nesse aspecto. Então, essa é a escada pontiana. Vamos passar então para a análise dos elementos essenciais da validade do negócio jurídico. Então, esses requisitos eles estão lá no artigo 104 do Código Civil, que é agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e a vontade livre de vícios. Se não tiverem esses elementos, o negócio não é válido. Vamos ver cada um deles, então. O agente capaz. O agente capaz é todo aquele que não está no artigo 3º, que traz os absolutamente incapazes, e no artigo 4º, que traz os relativamente incapazes. No artigo 3º, estão, então, os absolutamente capazes, que se praticarem o ato sozinhos, esse ato vai ser nulo. E eles necessitam, então, serem representados. Já no relativamente incapaz, se esse relativamente incapaz praticar um ato sozinho, o ato vai ser anulável e ele precisa ser assistido, ele precisa de assistência para o ato ser válido. Sobre a vontade, gente, ela vai ser livre quando ela não estiver maculada pelos vícios do consentimento. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, que depois, quando a gente for ver os vícios do negócio jurídico, a gente vai trabalhar melhor. O objeto, gente, tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito é aquele que está em conformidade com o ordenamento jurídico, que não é ilícito. Além disso, ele tem que ser possível, a possibilidade física, gente, existir aquilo lá. Por exemplo, eu não posso negociar um meteoro, por exemplo, eu não tenho como ter possibilidade física de vender um meteoro para alguém. Então, fisicamente falando, tem que ter algum meio de cumprir este negócio. O objeto também deve ser determinado ou determinável. O que significa isso? Que eu tenho que saber o que é o objeto desse contrato. E se eu não souber especificamente o que é, ele tem que ser pelo menos determinável no futuro. O que não se tolera é que ele nunca seja determinado, nunca seja determinável. É uma indeterminação constante. E, por fim, a forma prescrita ou não defesa em lei. A regra, gente, é que os nossos negócios, eles tenham forma livre. É o princípio da liberdade das formas que a gente tem no artigo 107 do Código Civil. Só que se a lei prevê uma determinada forma para o negócio e a gente não seguir aquela norma, a gente não vai ter um negócio válido. Ou se a lei disser uma proibição, por exemplo, de uma forma que não pode ser praticado, se você praticar daquela forma, também vai ser inválido. Então, a regra é a liberdade das formas. Mas se a lei trouxer uma forma solene, por exemplo, uma forma específica, como casamento ou como a venda de bens imóveis de determinado valor, que precisam de escritura pública, se não houver os requisitos da solenidade, esse negócio vai ser inválido. Então, trouxe aqui o artigo para vocês. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, neste caso, há previsão específica da forma, se não for atendida, não for feito o contrato por escritura pública, o registro por escritura pública é inválido. E aqui uma questão interessante, gente. Você sabe aquele ditado, quem cala consente? Será que ele é mesmo verdade? Será que ele é mesmo aplicável? No direito civil, gente, não. O silêncio, ele não importa em anuência. Nós temos essa regra e o artigo 111 traz a exceção a essa regra. Então, via de regra no direito civil, silêncio não importa em anuência. Quando ele vai importar? No caso do artigo 111, o silêncio importa em anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem
e se não for necessária a declaração de vontade expressa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho, por exemplo, um mercadinho pequeno de bairro. E lá no meu mercadinho, há anos, quando falta refrigerante, por exemplo, na sexta-feira, é o dia que o fornecedor vem, ele olha ali os freezers, já vê o que está faltando, ele já coloca nas geladeiras os refrigerantes e a gente só recebe a conta depois e faz o acerto. Ou seja, eu não fiz um contrato de compra e venda formal com aquela pessoa, ó, eu preciso de 10 refrigerantes, ele me traz os 10 refrigerantes, eu pago os 10 refrigerantes. Não, há um uso, um costume, que toda sexta-feira ele chega, vê o que está faltando de refrigerante, ele coloca na geladeira e depois me manda o preço para mim pagar. Então, nesse caso, o silêncio da parte, que viu aquela pessoa colocando os refrigerantes ali e não falou nada, ele importa, sim, em anuência, aquele contrato de compra e venda de bebidas. E nós temos também o artigo 112, que diz que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, a gente sempre deve observar mais a intenção do que simplesmente o sentido literal da linguagem. No artigo 113, eu não trouxe para vocês aqui na lâmina, mas vocês têm que dar uma lida nesse artigo, ele tem até uma alteração recente. No artigo 113, a gente tem a previsão de que os negócios devem ser observados, né, interpretados de acordo com a boa-fé. Então, ali tem uma série de requisitos de interpretação do negócio jurídico. E há também essa previsão importante do artigo 114, que diz que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia sempre devem ser interpretados de forma restrita, ou seja, não devem ser interpretados de uma forma ampliativa, aumentando a questão benéfica ou as renúncias. Não. Quando tem renúncia ou um negócio jurídico benéfico a uma determinada parte, vai ser interpretado esse negócio de forma restritiva. Bom, e a representação, gente, como é que funciona? Nós temos aquela representação legal, que é aquela que os pais exercem em relação aos filhos menores, por exemplo, que é a representação que a gente vê no caso dos absolutamente incapazes, né, que são critério etário, normalmente é o pai que representa os filhos menores, ou então a gente tem a representação convencional, que é aquela em decorrência do mandado, quando a pessoa entrega, dá uma procuração para outra para que ela exerça essa representação. Depois, gente, a gente tem os elementos acidentais do negócio jurídico, que são a condição, o termo e o encargo. Como nós vimos então na escada pontiana, ficam no plano da eficácia, né? Passamos pelo plano da existência, plano da validade, eles estão no plano da eficácia. Esses elementos, como a gente já disse, eles não são imprescindíveis para a validade do negócio. Se eles faltarem, não vai invalidar esse negócio. Só que se eles tiverem sido colocados dentro de um contrato, por exemplo, eles têm que ser respeitados, sob pena desse contrato não ter eficácia em relação a essa parte. Então, os elementos acidentais, eles atuam no plano da eficácia do negócio jurídico. Vamos ver eles, então. Condição, gente. O que é a condição? A condição, ela vincula uma determinada ação, um cumprimento do negócio jurídico, a um evento futuro e incerto. E ela pode ser suspensiva ou resolutiva. Suspensiva, ela vai suspender a aquisição do direito até a implementação da cláusula. Por exemplo, eu digo para minha filha, eu vou te dar um carro se você passar no vestibular de medicina. Então, neste caso, tem uma condição suspensiva, que a gente não sabe quando vai ser implementada. Quando ela passar no vestibular de medicina, ela vai receber o carro. E, por outro lado, nós temos a condição resolutiva, que nesse caso, a parte vai possuir o direito, vai poder exercer o direito, até se implementar essa condição resolutiva que vai resolver o contrato. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode usar o seguinte, eu vou te emprestar, te ceder o uso do meu apartamento enquanto você estiver fazendo faculdade. Então, nesse caso, a parte vai poder exercer o direito de uso do meu apartamento até ela se formar na faculdade. Depois, ela vai parar de utilizar meu apartamento, vai ter se resolvido o negócio.
O outro elemento acidental é o termo. O termo vincula a eficácia do negócio a um evento futuro e certo. E ele é muito utilizado para a gente dar o início e o fim de um negócio, de um contrato. Existe o termo inicial, então, que é a data do início, que o negócio vai começar a surtir efeito, e o termo final, a data em que ele vai terminar. E, por fim, a gente tem o encargo. O encargo ele não serve nem para suspender, nem para resolver o exercício ou aquisição de algum direito. Ele é, na verdade, uma incumbência que se dá a uma determinada parte do negócio. O exemplo clássico é a doação por encargo, no qual o doador vai doar um bem para aquela pessoa, mas ele vai colocar uma incumbência para esse donatário cumprir, seja a conservação desse bem, seja alguma outra função que esse donatário vai ter para permanecer com o direito da doação. Então, gente, vamos pausar por aqui e a gente retoma na próxima aula, seguindo a matéria dos fatos jurídicos.